de Jesus estejam todos com nós, esteja com nós. E que alegria a gente poder estar aqui reunido em nome dele. E quando assim o fazemos, viu, meu Luiz? Tudo bem? Como é que vocês? Quando assim o fazemos, a gente tem a certeza de que contamos com o convidado ilustre, que é o próprio Jesus. Não cansamos de repetir que quando nós nos propomos a vir para um evento como o evento, né, como para o centro, ou para a gente pensar um pouco sobre nós mesmos, para a gente refletir, nós somos amparados pelos nossos amigos espirituais. E na medida em que nós vamos adentrando naquele portão, nós somos ainda mais amparados, né? Somos instruídos, somos inspirados. Mas para que a gente possa entrar nessa... O que é entrar em sintonia? Eu estou em sintonia. Você está com o seu pensamento vibrando em alguma direção, em alguma faixa de frequência, tá? Por isso, quando vamos elevar o nosso pensamento, vamos fazer uma oração para Deus, vamos mudar o nosso padrão vibracional, que a maioria das vezes, pelos problemas que nós enfrentamos, pelas dificuldades do dia a dia, está aqui, a gente precisa subir um pouquinho aqui. Como no universo do Vibra, a gente vai tentar entrar então em sintonia com esses nossos amigos espirituais, para que permita com mais facilidade eles nos auxiliar, né? Então vamos visualizando a figura doce e meiga de Jesus. Ele sempre nos espera de braços abertos, com um sorriso amigo, e diante de quem nos colocamos de joelhos e agradecemos. Mestre Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos que nos inspire, que nos ilumine, que nos dê força, para que, em compreendendo as palavras, as Tuas palavras, possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. O tema da palestra hoje é Verdade e Libertação. Vou tentar entender um pouquinho dessa história aqui, né? Quem já ouviu falar essa frase? Conhece-te a ti mesmo. Onde é que está escrito esse trem? Não estava escrito, né? Porque agora não só são ruínas. Lá no templo de Delfos, né? No oráculo de Apolo. Vamos contar um pouquinho dessa história para ilustrar, né? Primeiro, isso aqui tem tudo a ver com o templo de Delfos, Apolo, Gaia, tudo que eu vou falar, que isso é da mitologia. A mitologia explicava o mundo e a vida e os acontecimentos através de mitos, através de figuras, deuses que eram criados para então explicar a origem e destino da Terra e do ser humano. Foi substituída pela filosofia, pelo amor ao saber. Então isso aqui não é mais apto a esclarecer a humanidade, buscar então o conhecimento filosófico, mas levou tempo, né? Primeiro começaram a tentar explicar as coisas pelas coisas materiais, pelo ar, o apeiron, né? O que é o ser? O ser é o ar, não, o ser é o fogo, o ser é a água. Pode depois, esses eram os filósofos pré-socráticos. Pode depois então passar, quando Sócrates veio, então ele explicou o ser como um ente imaterial, tá? Nesse templo aqui, só para ilustrar que a história é curiosa, ele é dentro de um complexo lá em Delfos, que é um lugar, e que Zeus, os gregos tinham esse lugar como o centro do mundo. E como é que achou o centro do mundo? Soltou uma águia aqui, duas águias poderosas, uma de cada lado do mundo, da Terra, e elas foram voando uma direção da outra, e aonde se encontraram, falaram, aqui é o centro da Terra. Colocaram uma pedra redonda lá, que é o umbigo do mundo, tá? E nesse local, esse templo originalmente diz a história que era de Gaia, e que Gaia teria colocado para tomar conta desse templo uma serpente ou um dragão chamado de Piton, tá? E Apolo chegou e falou, quer saber da última? Eu vou tomar esse templo para mim aqui, tá? O que ele fez? Ele matou Gaia e levou para o centro das profundezas desse templo. E lá diz que os gases emanados pela decomposição dessa serpente, Piton, causava um estado de alucinação ou de transe nas sacerdotisas, chamado de pitonismo. Tá? E aí desse estado que elas entravam, davam as predições, davam o que as pessoas deveriam fazer, as pessoas que iriam lá consultar. E o curioso é que depois de muito tempo descobriu-se que de fato do solo desse local emanam gases do subsolo que pode te levar a um estado de transe mesmo. Curiosa a história, né? Aí depois tem a história que ele foi lá, a Gaia, que era a mãe da Terra, né? Apolo, que é
relacionado ao sol, à luz da verdade. Então está escrito lá em cima: conhece a ti mesmo. Mas não só que a gente vai ver que essa frase foi utilizada também no livro dos Espíritos, tá? Dentro do outro grego, né, além do conhece a ti mesmo, Sócrates, que se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá na introdução, aqueles que vieram para preparar a chegada do Cristo. Sócrates era um deles, explicando o ser não material, explicando sobre virtude, sobre bondade. E ele, mesmo sendo um sábio, ele dizia: só sei que nada sei. E digo mais, que isso me dá uma vantagem em relação àqueles que dizem saber alguma coisa. Isso, Sócrates, o filósofo. Ele tinha uma outra também, um jeito dele estimular, né, que era a escola peripatética. Peripatética, eles ficavam andando e ele ficava extraindo dos alunos conhecimentos que ele dizia que todos já tinham. E bastava fazer as perguntas corretas para chegar a isso. Mas entenderam que ele estava corrompendo a mocidade e a sociedade e condenaram ele a morrer por tomar um cicuta. Essa é a história. Sócrates, a busca da verdade é um ato capaz de promover nossa autotranscendência, conhecer a mim mesmo para saber como modificar a minha relação para comigo e com os outros e com o mundo. Conhece a ti mesmo, aí vem um sábio e diz: eu só sei que nada sei, e que para eu poder saber de alguma coisa eu preciso me conhecer. Então volta lá no oráculo de novo. Note que isso são pensamentos de mais de 2.500 anos atrás, e tão vigentes e necessários ainda hoje, né? A gente ainda não foi para descobrir a verdade, a gente ainda não sabe, a gente ainda, mesmo não sabendo, temos para conosco que já somos sábios o suficiente para, julgar os outros, 2, achar que não precisa modificar, tá? Lembra quando eu disse que não foi só lá no oráculo de Delfos estava escrito, mas na pergunta 919, e isso quem responde é Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um padre católico, padre ou frei, acho que é padre, e um filósofo, um dos mais importantes da época dele, da filosofia religiosa, mas que depois do seu desencarne veio ajudar a implantar o Espiritismo e a divulgar, respondendo várias questões, seja no Livro dos Espíritos, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E aí vai lá: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E aí qual o meio de conseguir? Então vamos lá: conhece a ti mesmo, só sei que nada sei. E depois os Espíritos vêm 2.000 e tantos anos depois e falam assim: como é que é o jeito mais fácil de eu saber como é que eu posso melhorar? E aí Santo Agostinho responde: conhece a ti mesmo. Como é que a gente acha que pode conhecer a gente melhor? É difícil, né? Você quer ver como é que é difícil? Explica para uma pessoa que não gosta de gastar muito dinheiro que isso é errado, ou que isso pode ser mudado. Mas é o meu ponto de vista do mundo, tá? Santo Agostinho ele dá uma solução aqui para a gente. Ele fala: vocês fazem assim, como eu. Ao deitar, você questiona a sua própria consciência e vai perguntar-se: eu fiz alguma coisa que alguém tem para reclamar de mim? Ou deixei de fazer alguma coisa que eu podia ter feito para auxiliar alguém? Se Deus tivesse me chamasse hoje, sorteasse a minha senha, falou: volta para cá, tá? Eu estaria em paz, estaria em dia com a minha tarefa aqui na Terra, nessa encarnação? E aí eu tenho um amigo que ele chegou a fazer uma tabela de Excel, né? Então, ele falou: eu fiz alguma coisa hoje que não... desequilibrei, briguei, xinguei, não fiz, eu podia ter feito, deixei de fazer, não sei o que. Ele ia marcando lá, ele tinha um gráfico da evolução. É claro, ninguém precisa fazer exatamente isso, ele entendeu o que deveria fazer, mas é algo para a gente... ele planilhou a evolução, né? Falou: pô, isso aqui não tá prestando, os meus índices caíram esse mês. Mas é algo para a gente pensar, né?
da gente fazer as nossas reflexões. Quantas vezes a gente deita com a cabeça no travesseiro e é inundado de preocupações, de problemas, que não serão solucionados ali. Pelo contrário, poderá nos direcionar durante o sono, também conhecido como emancipação da alma, nos direcionar. Lembra da frequência? Diz com quem andas, que eu direi quem anda, a gente vai andar com aqueles que estão na mesma faixa vibracional de desequilíbrio que eu. Tá? Vamos lá. Se eu preciso me conhecer, tá? E preciso entender que o que eu sei ainda não é o suficiente para me autoconhecer e eu conhecer as coisas, quais são os mecanismos, além de se descobrir, de fazer, de auscultar a nossa alma, de prescrutar a nós mesmos, o que mais eu posso fazer para saber das coisas? Então, Google. Mas hoje né? A gente fala, eu quero saber de alguma coisa, a gente vai lá e lê 2 linhas e fala assim, bom, já estou sabendo. Eu li na internet de alguém que escreveu, que foi aprender com outro alguém, etc. O fato da gente conhecer as coisas, ter ciência das coisas, porque hoje é muito mais fácil ter acesso. Antigamente, a gente ia fazer trabalho de escola, você tinha uma Barça, Baden, o que mais? Um dicionário, mas isso se você tivesse bem na fita, em casa. Caso contrário, você tinha até a biblioteca para poder estudar. E alguns nem esse recurso tinham, então tinha que se submeter. Hoje em dia você fala, como é que é aquele nome mesmo? Peraí, você já digita, você tem acesso ao conhecimento, você tem acesso à informação. Essa plenitude de conhecimento, que muitas vezes está relacionado até com a autoajuda, nos satisfaz? É suficiente para me trazer a felicidade? As facilidades da vida modernas são suficientes para me trazer facilidade? A felicidade? Tá? Isso impede que a gente se sinta sozinho? Nós estamos conectados com bilhões de pessoas através das redes sociais. E isso impede que eu me sinta sozinho? Quem é que não se sentiu só durante a pandemia fechado em casa? Com todos os recursos tecnológicos à mão. Falar com alguém, estar com alguém, me impede de se sentir sozinho? Quantas vezes a gente está conversando com alguém, mas isso não nos satisfaz? Quantas vezes a gente tem acesso presencialmente ou virtualmente e isso não nos completa? Essas informações que eu busco via internet são suficientes simplesmente para me sentir, para a gente se conhecer melhor? Ou a gente usa tudo isso como meio de fuga de uma realidade? Vamos pensar? A gente tem que saber que a descoberta da verdade ela não é adquirida, ou não é possível, só através do conhecimento. Porque se você estudar bastante, você pode se tornar uma pessoa não necessariamente sábia, sabida, mas não sábia. Porque para que você alie as duas coisas, que é o conhecimento e a prática, a reflexão sobre aquilo que eu sou, aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu preciso fazer, tá? Isso vai te trazer, vai te conduzir a uma verdade. Isso vai te conduzir a falar, eu me conheço de alguma maneira. A gente faz isso, ou a gente diz assim, é bom nem falar comigo que eu me conheço. A gente usa o nosso conhecimento para já afastar e para não tentar melhorar, ou eu vou em busca daquilo que de fato possa me modificar. Mais um sábio, o maior deles, né? Eu gosto de pensar assim, né? Que pena que o cristianismo, na sua pureza, não é ensinado como filosofia. Porque quando a gente, para as arcadas, né, os bancos escolares ou das faculdades, das nossas academias, quando a gente fala de Sócrates, quando a gente fala da mitologia, quando a gente fala de todos os outros filósofos, isso é super. Você fala assim, pô, esse cara aqui leu alguma coisa. Se você falar de Jesus, fala,
mistura as coisas na religião. Eu não estou misturando. É filosofia, um cara que veio te ensinar a viver. Mas se você levar isso para um lado, enviesado para aquilo, fala assim, o Jesus que é aquele que eu preciso defender, é aquele que igual Deus, né? Boa parte da humanidade acha que Deus precisa de defensor, precisa de um soldado para matar as pessoas que vão, os infiéis, e Deus está precisando disso. Jesus precisa de alguém para defendê-lo? Talvez tenha precisado há 2000 anos, pregando na cruz. Agora os seus ensinamentos, se você obedece, se você quiser. E se não obedecer, vai acontecer o quê? Tem uma lei aí, tá? Essa lei não dá para derrubar, porque a causa e efeito. Você tem um livre-arbítrio, mas tem a causa e efeito que vai chegar nessa conta, tá? Conhece a ti mesmo, só sei que nada sei, tudo isso para que a gente encontre a verdade. Quem eu sou eu, o eu verdadeiro? O eu verdadeiro sou esse que se desequilibra com situações da minha vida, que eu não consigo sair de um lugar só porque me foi tirado, só porque não é pouco, pode ser muito, que foi tirado isso ou aquilo, ou porque eu não consegui, ou porque me insultaram, ou porque a pessoa que me mandou embora, ou por causa de alguma situação. Esse não sou o eu central, esse é o meu eu periférico. Esse é aquele que frequenta a escola da infelicidade, portanto a escola da inverdade, porque a verdade ela é eterna. Se pensar em Deus, Deus é verdade. Descubra a verdade vos libertará. Quem disse isso? Jesus. Então Pilatos perguntou: qual é a verdade, Jesus? Qual é a verdade? Qual foi a resposta de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que uma pessoa pode ser a verdade? Como é que a pessoa pode ser o caminho? E ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ninguém vai cultivar ou fazer crescer dentro de si a felicidade, senão através de mim. Mas através de você como, Jesus? Do jeito que eu estou te ensinando. Mas como é que eu não peguei ainda? Você está falando amar os inimigos, amar ao próximo a ti mesmo. Eu nem sei como é que ama, ainda mais como você. Oferece outro, quando te bater do lado, você oferece o outro. Tá? Perdoar. Mas por que perdoar? Vamos lembrar de quando ele veio, os judeus estavam sob o jugo romano. E os judeus esperavam que quem chegasse fosse um novo Davi, que fosse libertar do jugo romano, que fosse entrar dando voadora nos romanos. Tá? Então vou libertar desse jugo. E Jesus fala o quê? O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Eu falei, não, mas era para você dar uns cacetes no cara lá, pô. Eu falei, não, você tem que amar esses caras. Eu falei, você está ficando louco. E aí é que se começa a entender a instauração do reino, do mundo de regeneração nesse nosso planeta. O mundo de regeneração é do predomínio do bem sobre o mal. Aqueles que pregaram que o terceiro milênio, que ia virar de 1990 para 2000, que ia mudar, já começou. E o que é essa instauração do reino? O que é a verdade? O que é o caminho? Falou, resolva as suas tretas com virtude. Porque até então, a lei que é do Palião, não vim interrogar a lei, vim dar cumprimento. Qual lei que eu não vim interrogar? A lei de Deus, a lei de amor, a lei de causa e efeito, a lei de atração, a lei do livre-arbítrio, a lei de trabalho. Ele veio revogar a outra. Porque era o que imperava, né? Imperava inclusive a lei de Italião. Porque o que é a lei de Italião? Tal como tal. Se você fura, me arranca um olho, eu tenho o direito de arrancar o seu olho. Quer saber? É mais branda do que o nosso julgamento. Como assim, Fernando? Se alguém me faz alguma coisa, eu quero pior para ele. Um olho só não adianta. A lei de Italião, se a gente pensar, era mais branda do que o nosso julgamento quando a gente quer aplicar. Ah, mas só fez isso. Não, mas agora eu quero, fez isso, tem que pagar.
Vai ter que pagar com juros e correção monetária. Deus está vendo. Aí, já tomamos Deus como algoz, como carrasco das nossas vicissitudes, né? Vingador. Podia ter, né? Como é que chama o negócio? Marvel. A Marvel. Tem lá, né? Bom, tem Odin, do Thor. De algum modo, o Odin era os caras dele. Então Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Mas aí vamos lá. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vai te soltar. Como é que uma verdade liberta? Do que nós somos prisioneiros exatamente? Nós nos sentimos livres? Os nossos julgamentos permitem que sejamos livres? A nossa preocupação com o que pensam da gente permite que sejamos livres? O nosso apego material permite que eu seja livre? A gente morre por coisas, muito menos por pessoas, mas por coisas a gente mata e morre. Como é que eu posso ter essa liberdade se eu ainda sou prisioneiro das inverdades? Quer ver como é que a gente pode pensar? A verdade liberta, e a verdade é imutável. Não dá para falar assim: isso aqui é verdade, amanhã depois já não é mais verdade. Tá? Verdade é uma coisa. O bem é uma verdade. Como assim? Aquele que é mau e se torna bom, ele não volta mais a ser mau. Porque o mal era uma inverdade, era uma ilusão, um processo ilusório que levou a materialidade, levou a isso. A falta de informação sobre si mesmo. Mas na medida que você desenvolve, e por isso a evolução, tá? É que é num nível que nós estamos falando, que vamos pensar, sei lá, Chico Xavier. Alguém imagina o Chico Xavier saindo na mão do meio mundo? Não, falando assim, seu Lazarento, agora peraí que eu vou assim. Alguém pensa numa situação como ela? Pessoas boas, quando chega lá, não dá ré. Como é que é? Foguete não dá ré. Né? Ou seja, isso demonstra que aquilo que é mutável não é verdade. Aquilo que se torna imutável é verdade. Deus, as leis universais, tudo isso é a verdade. E é onde eu ando. Jesus é a verdade, porque ele prega o amor. Depois que você ama, mas naquele nível, né? Como eu vos amei, não é do jeito que a gente prisioneiro, ou fazendo prisioneiro, ou sendo ou fazendo prisioneiro. Jesus é a própria encarnação da verdade. Jesus foi o único que passou por aqui que era definitivo. Todos nós somos provisórios. Como é que é isso? Eu sou um hoje, amanhã se acontecer alguma coisa eu mudo para uma outra pessoa. Se eu leio alguma coisa hoje, leio outra, eu vou me modificando. E é nessa provisoriedade que eu me encontro, nessa falta de conhecimento de mim mesmo, que eu me arvoro a promover julgamentos. Você, sabendo que um juiz é parcial, submeteria o seu caso a ele para julgamento? Não. A não ser que seja meu favor, né? Aí fica fácil. Mas eu sabendo que aquele juiz não tem conhecimento suficiente de tudo, tá? E ele não estaria apto a fazer o julgamento. Assim também somos nós quando vamos identificar um problema no outro. E na maioria das vezes porque tem pecados diferentes dos nossos. Enquanto eu não descubro a verdade, eu não estou apto, e aliás, até porque depois você descobre a verdade, você para de julgar. Você passa a entender. É o entendimento, a compreensão, as virtudes pregadas por Jesus necessárias ao nosso desenvolvimento. Ele é a verdade em pessoa. Como tal, ele é a realidade última em contraste com as sombras que o precederam. Se a gente conseguir entender um pouco do cristianismo e o espiritismo, que é o cristianismo que vive, vamos fazer a seguinte figura: apague-se todas as luzes dessa sala, fecha, se tiver as cortinas, fecha as cortinas e isso aqui fica um breu só. E tenho certeza que nós, vamos falar agora, todo mundo levanta e vai até a porta. Vai sair bicuda nessas cadeiras para toda, se ninguém cair. Todo mundo vai sair batendo pé nas cadeiras aqui. São os obstáculos que eu não enxergo.
O cristianismo e o espiritismo é como se acendesse as luzes. Eles existem, mas eu sei quais são, sei onde estão, e sei que preciso ultrapassá-los para chegar onde eu tenho que ir. Esse é o caminho. É isso que ele veio trazer. Aqui no livro Em Torno do Mestre, tá? O espírita Vinícius, ele diz o seguinte: verdade significa inteireza de caráter e firmeza de ação, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, harmonia entre consciência e conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do espírito, o eu central, o meu ego central, não o meu ego periférico, tá? Então vamos lá. Conheça a ti mesmo, só sei que nada sei, descubra a verdade e a verdade vos libertará. Tem outro caminho para você seguir, para crescer, evoluir, parar de doer, do que descobrir a verdade? Quando você está fora do caminho da verdade, o que acontece? Dói. Dói. Porque o que você está buscando não é para onde você está querendo seguir. Tá? Se a verdade é caminho de libertação, por que a gente mente? Para nós mesmos, inclusive. Ou principalmente. Porque é difícil pra caramba. Porque seguir a verdade significa dizer deixar de ser, na maioria das vezes, quem eu sou. É deixar o homem velho para fazer ressurgir o homem novo. É deixar todos os meus hábitos, as soluções com os meus vícios, os meus defeitos, e passar a solucionar com virtudes. E aí é pegar e reconstruir. É dizer assim, tudo aquilo que você fez até hoje, ou que a maneira como qual você busca solucionar e resolver sua vida, tem problemas. E muitas vezes a gente fala assim, vai começar no seu que, você já vai seguir por um caminho, eu já segui por aqui, já vi que não deu certo, mas é o jeito que eu consigo, ou que eu sei que resolve, ou que eu pioro a situação. Mas é a solução que eu emprego naquele instante para tentar resolver o problema. Ou nem só resolver, né? De repente é simplesmente ofender, retribuir, revidar. E aí o que acontece? Por que a gente mente se a verdade é o caminho? A vida. Porque por ser difícil, a gente vai mascarar. Quer ver? Criança na escola. Tá? A criança chegar e falar assim, desenha vamos ver, segurando o lápis assim, mais 1 é igual a 2. Nossa, como é inteligente. Quer ver? Vem aqui. Vem ver, meu filho. Quanto que é 1 mais 1? 2. 2 mais 2, 4. Nossa, mas que graça. Eu gosto muito de matemática. Tá, beleza. Aí você vai lá, passa no primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Aí você não acerta mais. Aí você fala assim, eu detesto matemática. Não engenheiro. E aí o que aconteceu? O que mudou de uma coisa para outra? E eu vou começar a falar assim, eu não quero saber, eu não gosto da professora. O professor não sabe. Eu não gosto da escola. Ou não sabe me ensinar. Ou não sabe fazer. Na verdade eu vou começar a atribuir, eu vou começar a evitar aquilo que me é difícil. Quem gosta de enfrentar aquilo que é difícil? Suportar uma pessoa que você não gosta, por exemplo. Suportar. Não é? Abraçar. Suportar uma pessoa que eu não gosto. E o que eu faço para não conviver? Ou eu me afasto, ou eu crio situações que não vai acontecer e digo mais. Vou falar um monte de mal dela quando eu não estiver perto. E se eu me encher, eu falo perto. O que eu fiz? Aquilo que me era difícil, a verdade estava ali na minha cara. Eu falei assim, você precisa resolver isso aqui. Tá? Mas não, eu vou arrumar situações para o menor esforço. A gente faz isso. Quando a gente... Por exemplo, você está muito triste. Está desamparado. Tá? Ou você está enfadado. Você está, sei lá, não quero mais saber do mundo, não sei o que lá. Vou no shopping comprar um negócio para mim, eu mereço.
né? Também vou passar lá, não sei na onde, comprar um negócio para mim. Então eu começo a distrair para... Na verdade, eu começo a mascarar a minha infelicidade. Não estou buscando nem a felicidade, só falando que eu quero parar de doer só agora. Tá? Só que vai continuar doendo. Porque aquilo é perecível, aquilo é consumível, aquilo não está dentro da verdade. Mas a gente continua fazendo assim. Aí eu preciso pegar um negócio ou alguma coisa para me distrair. É verdade. Só que quando terminar aquela distração, você volta a minha desgraceira. Hoje eu vou no centro. Eu sempre brinco com isso. Eu no centro e falo assim, eu preciso de alguma coisa para me ajudar, eu preciso me conectar com Deus novamente, porque faz tanto tempo que eu não vou. Todos nós, tá? Aí você vai no centro e fala assim, nossa, que gostoso, tomei um passo tão bom lá, fez tão bem para mim. Aí eu brinco, falo, quando vocês chegarem nas suas casas, vocês vão ver que está tudo igual. Aí muitas vezes fala assim, nossa senhora, estava tão bom lá, vim aqui já caiu no inferno de novo, pelo amor de Deus. Porque a modificação é nossa. Nós viemos para poder fazer essa modificação. E aí quando a gente mente, ou seja, quando eu estou fugindo de uma realidade que está me provocando a ação, né? Por que a gente passa por dores desse jeito? Porque nós desobedecemos determinadas leis. Que leis? As leis universais. Tá? Não quer dizer que a gente não tem que experimentar, nós vamos experimentar dor. Quer dizer que como é que eu entendo para poder, como é que eu conheço a mim mesmo para poder passar por isso? Como é que eu descubro essa verdade? Tá? Bom, então vamos ver o que Jesus falou. E ele falou há 2000 anos. E ele falou para pessoas, tá, que a maioria, 99,999%, não sabia nem ler nem escrever. Hoje nós sabemos. Talvez seja a nossa primeira encarnação que isso aconteça. E mais uma vez, sempre brincando, mas falando sério, essa é a nossa melhor versão. Nunca fomos tão bons. Como é que você sabe disso? Não dá ré. A evolução não dá ré. Podemos até ser igual, mas é a melhor versão que a nossa até hoje. Tá? Então, quando mentimos, tentamos criar uma realidade inexistente. Essa realidade inexistente, portanto, não é real. O que produz satisfação com isso e gera mais infelicidade. Mais uma vez, tá? A estratégia nossa é esperta, aquilo que eu estava falando. Eu busco prazer para evitar a dor. Tá? E os prazeres que eu entendo como tais, eles normalmente têm a ver com consumo, com grana. Tá? Então, eu não, por exemplo, está muito triste? Estou muito triste. Você está infeliz? Estou muito infeliz. Vamos fazer uma ação aqui para trabalhar para os outros? De graça. Sair da sua casa de noite, no frio. Não, agora não estou bem. Não é o momento para mim. É um desenvolvimento de virtude. O que você está sentindo? Raiva. Raiva de quem? Da pessoa que me fez mal. Raiva do mundo. Às vezes, quem nunca sentiu raiva? Às vezes dá vontade de sentir raiva. Raiva do mundo. Né? E o que a gente faz? Não quer saber mais de ninguém. Quer que tudo se exploda. Como se fosse possível. O que eu faço para resolver isso? Que tipo de prazer pode me tirar esse negócio? Às vezes até brigar pode ser um prazer. Alguém que se compraz na ira, na raiva, não é bom? É bom sentir raiva? Na hora, a sua maior potência de agir que você pode desenvolver como ser humano até agora é quando você sente raiva, lamentavelmente. Ninguém me segura. Precisou de 5 para me segurar. Agora você fala assim, vamos amar alguém. Não precisou de 5 para me segurar. Então vontade para amar uma pessoa. Isso não vai rolar. Né? Até porque os excessos a gente vai graduando, vai buscando entender. Mais uma vez, quando perguntava ao Chico se a mãe trouxe felicidade para ele, me trouxe entendimento. Como é que você busca o entendimento? Conhecendo a si mesmo. Como é que você vai conhecer a si mesmo? Fazendo aquelas perguntas. Como é que você faz a pergunta para não errar? A pergunta não é a resposta.
Para não errar a pergunta, você vai lá até Jesus. Tem que saber o que perguntar. Senão a gente erra a resposta assim. A resposta pode estar certa, mas a pergunta estava errada. E muitas vezes a gente busca a verdade, tá, sem buscar conhecer a nós mesmos. E aí a gente faz como Delfos. A gente vai consultar um oráculo. E aí, essa consulta ao oráculo pode ser das mais diversas maneiras. Eu vou perguntar para algum mentor, e o mentor vai te falar o quê? Se for sério, busca perdoar a si mesmo, busca desenvolver, busca estudar, busca fazer a caridade. Se for sério, não vai te dar a fita, porque essa vida é tua, a missão é tua, não é dele. Ele já aprendeu, ou aprendeu o suficiente para não passar mais por isso. Agora a vida é minha, sou eu que tenho que se resolver. Mas a minha verdade não é essa. Não tem, você tem uma verdade. Você tem o teu ponto de vista, que é diferente de verdade, tá? Ou na maioria das vezes. A verdade está dentro de cada um de nós. Aonde está o reino de Deus? Quando perguntaram para Jesus, em verdade eu vos digo, não está nem lá nem acolá, está em vós. Para que eu descubra onde é que eu guardei esse troço que eu não acho, eu tenho que me conhecer. E para eu me conhecer, eu tenho que entender que o que eu sei não é o suficiente até agora. E para eu passar a conhecer aquilo que me dá ferramenta e suficiência para poder crescer, eu vou até onde é o caminho, a verdade e a vida. Para um dia chegar até o Pai ou me encontrar. Fácil? Molezinha, né? Não é, mas a gente não tem uma outra coisa a fazer nesse nosso plano evolutivo, nessa encarnação, que não seja isso. Todo o resto é do ego periférico. Esse é do eu central. A minha missão é fazer então cuidar de criança, para você desenvolver o seu ego central. As crianças podem ser a ferramenta, os idosos podem ser a ferramenta, você cuidar de pessoas ou de coisas são ferramentas, mas a missão sua é melhorar, é descobrir a verdade. É isso. Entendi? Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade, rogando que hoje várias sementes foram lançadas ao modo da parábola do semeador. E pedimos a Deus que possamos preparar o nosso terreno para que alguma parte dessas sementes possam germinar em nosso coração, em nosso pensamento, nossa mente. Para que isso, e sabemos que as virtudes devem ser desenvolvidas, e para desenvolver nós temos que exercitá-las, vamos elevando o nosso pensamento com os nossos olhos cerrados, sempre sentindo a presença amiga de Jesus, e quando dizemos vamos visualizar a figura dele, é experimentar esse abraço, que com sua aura imensa, que envolve todo o planeta, para nos sentirmos amados nesse instante, por alguém maior do que eu, e com o coração mais aquecido, mais feliz, vamos visualizando para o centro dessa nossa sala, uma luz que vai ganhando forma esférica, pulsante, como um sol, como a luz de Jesus. E vamos direcionando essa luz para as nossas casas, que num rompante entra em nossos lares e envolve a tudo e a todos os cômodos, transformando num ambiente salutar dessa convivência primeira nossa, que é o nosso núcleo familiar. Por fim, vamos nos envolvendo a nós mesmos com essa luz, um companheiro do lado, do outro na frente, numa comunhão fraterna, e que assim possamos permanecer envoltos nessa luz durante toda a semana, fazendo uso dela para o benefício próprio daqueles que de nós venham precisar. Que assim seja.